acontece, irmão? As coisas começam a desandar. E Deus, sabendo disso, levanta um profeta para profetizar contra a casa de Acabe e Jezabel, por causa do que eles fizeram, por causa da morte que eles cometeram do nosso irmão, companheiro irmão Nabote. O sangue de Nabote correu sobre o quintal da sua casa. Deus levanta um profeta chamado Elias para profetizar contra a casa de Acabe e Jezabel. Elias se levanta, profetiza, porque Deus, quando levanta profeta está pronto para profetizar. Porque, irmão, existem os profetas por aí que para profetizar para servente de pedreiro, a profetizar, irmão, os irmãozinhos que moram nas comunidades, está assim profeta. Eu quero ver profeta de verdade, profetizar contra os ricos, contra os pastorizão da gola branca, se levantar e profetizar, falar a verdade. Não é irmãozinho humildezinho, tem profeta para todo lado. Quero ver profetizar para os grandes. E Deus levantou Elias para profetizar contra o reinado de Acabe e de Jezabel. Glorificado seja o nome do Senhor. Elias se depara com 450 profetas de Baal, e ali Elias determina tudo como é que deveria ser feito, e Deus o deu vitória, e o nome do Senhor foi glorificado. Jezabel sabe disso e manda uma ameaça para aquele homem de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Capítulo número 19 do que nós lemos, a Bíblia diz: e Acabe fez saber a Jezabel, olhe, tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas a espada. Glória. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim façam os deuses, e outro tanto, se disser amanhã a estas horas não puser a tua vida como um deles. Bem, irmão, no dia anterior Elias está lutando contra 450 profetas de Baal e venceu no nome do Senhor. Amém? Porque as nossas guerras nós vencemos em nome de quem? Senhor. Em nome do Senhor. Porque a vitória é do Senhor. A guerra não é minha, a guerra não é sua, a guerra é de Deus. A Bíblia diz que nesta peleja não tereis que pelejar. A peleja é do Senhor. Êxodo no capítulo 14, a Bíblia diz: aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nesta peleja não tereis que pelejar, estáis quieto, porque os egípcios que vocês estão vendo, que vos oprimem, vocês nunca mais vão ver para sempre. Por quê? Porque eu, Senhor, irei abrir o mar. Quem abriu o mar, irmão, não foi Moisés. Quem abriu o mar não foi a vara. Quem abriu o mar foi a voz de Deus. A voz de Deus depende de Deus. A minha vitória, a sua vitória não depende de ninguém, não depende do homem, não depende da mulher, não depende dos governantes. A nossa vitória depende tão somente do Senhor. Se não for ao Senhor, ora diga a Israel: os nossos inimigos já tinham nos engolido vivo. Mas sabe por que não vai engolir? Aleluia, porque tu não é peru para morrer na vespa. Oh glória, aleluia. De Baal a gente venceu. Agora essa mulher deu uma ameaça a gente aí, que se a gente não correr, ela vai matar a gente. Olha, irmão, que coisa. Como é a nossa mente, como é a nossa cabeça. Às vezes a gente luta e Deus dá uma vitória tremenda a nós. Mas tem momento, irmão, que se a gente não tiver com a mente sã no lugar, as forças vão embora
e a gente se sente nada. Foi assim que o homem de Deus se sentiu. Por quê? Porque ele perdeu as forças, irmão. E em meio a uma batalha espiritual, irmão Guri, é natural a gente perder as forças também. Tem hora que nós estamos prontos para guerrear contra um exército, mas tem hora que por causa de uma ameaça a gente corre para a caverna. É assim ou não, irmão? Tem hora na nossa vida que nós estamos com a força, todo dia está na madrugada orando, glória a Deus, está no ciclo de oração, está cantando, o nome do Senhor está sendo glorificado, Deus está nos usando, mas parece que tem hora o que a gente procura é a caverna. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então Elias, o homem de Deus, correu, fugiu de diante da face de Jezabel e de Acabe. Por quê? Porque Elias sabia que a ameaça daquela mulher era uma ameaça verdadeira. É assim? Aleluia. Elias correu e foi para o deserto, caminho de um dia, e veio-se e se assentou debaixo do pé de zimbro, e ali ficou debaixo da sombra. Diz: que maravilha, eu corri da guerra e agora fica aqui debaixo desse pé de zimbro. Capítulo 19, versículo 4. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias estava querendo entregar os pontos. Glória a Deus. Para caminhar com os pés é preciso de comer, preciso de comida. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e serviu ao profeta. E ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Aleluia. E Deus, sabendo da guerra que ele tinha, Deus permitiu descanso, né, Mandelmar? Deus permitiu descanso de Elias. Veja que Deus permitiu. O Senhor o alimentou através do anjo. Elias comeu e voltou a dormir. Por quê? Porque tem hora que Deus conhece a nossa fraqueza. Os irmãos veem que Deus permitiu que ele continuasse a deitar. Mas no versículo 7 a Bíblia diz que o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluia. Nós estamos atravessando, irmão. É hora de se levantar e de caminhar, porque o caminho ainda é comprido. O caminho é comprido. E a Bíblia diz que ele se levantou, capítulo 19 e o versículo 8 que nós acabamos de ler. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele agora caminhou 40 dias e 40 noites. E ele foi até onde? O monte de Deus, Horebe, e ali ficou. Sabe que monte é esse, irmão? Capítulo de número 3 do livro do Êxodo. Os irmãos vão ver comigo que este monte é o monte em que Moisés levou as ovelhas do seu sogro para pastar. E foi ali naquele monte aonde Deus se revelou para Moisés. Elias está justamente no monte Horebe. Aleluia. O lugar aonde Deus fala com os seus profetas. Ele caminhou 40 dias com a força da comida que o anjo serviu. Agora imagine, irmão, e eu fico me perguntando: que comida é essa que o homem come e caminha 40 dias e 40 noites? O irmão já parou para meditar? Quanto tempo se daria isso? Quantos quilômetros se daria isso? 40 dias e 40 noites caminhando a pé
Eu fiz uma pequena análise, dá pelo menos de 300 a 400 quilômetros o homem andando a pé. Imagina uma viagem daqui de Pilar até o estado de Alagoas, uma caminhada, porque daqui até o Recife, até Abreu e Lima, dá pelo menos aí 120 quilômetros. Imagina de Abreu e Lima até Alagoas, vai mais 120 ou 200 quilômetros. Uma caminhada dessa, irmão, para a gente chegar daqui até no Recife de carro, a gente custa mais ou menos aí entre 1 a 2 horas, caminhando 120 quilômetros. Imagina o homem andando, passando por monte, descendo por monte, andando a pé, e Deus cuidando daquele homem. Oh glória! Significa dizer que o Senhor nos dá força para caminhar, e no meio da caminhada Ele manda reforço para cuidar de nós. Elias foi cuidado por Deus. Elias caminhou 40 dias e 40 noites, e ali, quando ele chegou no Monte Horebe, aleluia, ele encontrou uma caverna e ficou ali dentro escondido. Quem sabe dizendo assim: este é um lugar de refúgio. Horebe é um lugar de refúgio. Diga comigo, Horebe é um lugar de refúgio. Diga comigo, Horebe é o lugar onde Deus fala. Horebe é o lugar onde Deus fala. E Deus falou com Elias no Horebe. Elias entrou dentro da caverna e ficou ali. Oh glória! E a Bíblia diz que o Senhor desceu para falar com Elias. Assim como Deus desceu no capítulo 3 do livro do Êxodo para falar com Moisés no meio daquela sarça ardente e burburinho, Deus está descendo no mesmo monte para falar com Elias. E o que foi que Deus falou com Elias? Capítulo de número 19, versículo 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirar. Elias estava falando sobre o seu descontentamento. Elias estava falando sobre a perseguição que ele estava tendo. Elias estava dizendo a Deus: olha, Senhor, eu sou homem de guerra, tu me chamaste, eu lutei contra aqueles 450 profetas de Baal. Só que tem uma coisa: aquela Jezabel se levantou contra mim, mandou uma ameaça, e eu e Geazi corremos. Eu me deitei debaixo daquele zimbro, tu mandaste um anjo para me alimentar, eu me alimentei, voltei a dormir, tu novamente me levantaste, me deste comida, eu caminhei 40 dias e 40 noites, cheguei no Horebe, aqui descansei, estou escondido e não pretendo mais sair daqui. Aleluia! Eu não pretendo mais sair daqui, eu quero ficar por aqui. Dá ou não dá? Sim ou não? Sim. Dá vontade, irmão. E quantas vezes nós já ficamos dentro da caverna? Aleluia. Quantas vezes nós já passamos por esse período da caverna? Que se Elias passou, por que tu não passa? É assim? O período de ficar na caverna, ali, enclausurado. Ah, meu Deus, não quero ouvir mais ninguém, não quero fazer mais nada, eu quero ficar tão somente aqui na caverna. Mas Deus desceu para falar com ele. Por quê? Porque a obra ainda não tinha sido concluída. A obra de Deus ainda não tinha sido concluída. E Deus desce para falar para Elias: não é hora e não é tempo de ficar enclausurado dentro desta caverna. É hora de se levantar. Capítulo 19 e o versículo de número 11. E ele disse: sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fedia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Aleluia. Porque Deus
ele tem as suas multiformes maneiras de se apresentar diante do homem. Deus passou por Elias através de um vento, mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. Depois do vento, Deus mandou o quê? Um terremoto. Imagina, irmão, alguém está no monte e os terremotos começaram a balançar tudo. Só tem um terremoto agora na Colômbia e morreu mais de 120 pessoas. Imagina um terremoto de Deus. Um terremoto de Deus causa susto, aleluia, mas não mata, porque quando Deus vem com o terremoto, Ele vem para nos despertar. Eu estava na cidade de Minas Gerais, na cidade de Ibiá, e certa feita eu fui dormir no chão porque eu fui orar e ali agarrei do sono, e quando foi na madrugada teve um terremoto que eu ouvi, estava dormindo, ouvi, mas não acreditei que tinha sido um terremoto. Estava dormindo e pela madrugada eu vi aquele barulho, como um trovão assim, cortando o chão, e eu fiquei tranquilo, porque eu não entendi, nunca tinha visto aquele fenômeno. Quando foi pela manhã, eu tomei um café e me assentei na sala, assim mais ou menos 8 horas da manhã, e coloquei no jornal. E quando a moça do jornal disse, na região de Ibiá, na região assim de Minas Gerais, houve um terremoto, o meu coração foi assim, eu senti esse terremoto, meu Deus. Naquele momento eu não senti nada, quando eu estava ali deitado naquele chão, mas quando eu vi aquela repórter dizer que naquela região onde eu morava tinha passado um terremoto, a terra tremeu, a terra abalou. Quando eu vi aquela repórter dizendo aquilo, o meu coração se abalou. Imagina, agora imagina o homem de Deus, Elias, dentro de uma caverna, Deus se revelando para ele através de um vento, e depois do vento, um terremoto. Oh glória! E a Bíblia diz que Deus não estava no vento e nem estava no terremoto. Depois Deus se revela agora como fogo. E a Bíblia diz que Deus também não estava no fogo. Algo que faz, quando a gente para de louvar dentro da nossa casa, o inimigo vai ganhando terreno. Aleluia! Porque a oração e o louvor alimenta. A oração e o louvor traz uma base para nós. E depois disso, a palavra de Deus, quando ela é pregada, quando ela é falada, irmã Dioma disse que ela todo dia da consagração está lendo o Salmo 91 dentro do seu lar. Ela sabe que no mundo espiritual está havendo coisas tremendas. E o adversário, ele vai dando de macharé. Ele pode até querer chegar, mas quando a Bíblia é aberta e o nome do Senhor está sendo exaltado, ele diz, não dá para me chegar até ali. Porque a vontade dele é entrar e fazer a arruaça dele, o carnaval dele. Porque toda vez o diabo tenta até tirar a nossa vida. Mas quando a gente percebe que ele está chegando, a gente levanta, bota o joelho no chão, começa a clamar, começa a louvar, dizer, Senhor, chega aqui no meu lar, chega aqui na minha casa, e o diabo tem ouvido para ouvir. Sabe o que ele vai? Ali não dá para mim não. Tem alguém orando, tem alguém buscando a face do Eterno. E com o joelho, o diabo vai ganhando campo. É isso que Deus estava dizendo para Elias. Elias, é momento de guerra, você quer ficar na caverna? Não. É momento de guerrear. É momento de pelejar. Não é momento de ficar na caverna. Agora não é hora de descansar. Agora é hora de guerrear. A Bíblia diz que o nosso descanso é em Canaã, cidade futura. Aqui na terra o crente não tem descanso, irmão. Quer descansar? Quer descansar? Algum crente aqui quer descansar? Capítulo de número 32 do livro de Deuteronômio. Deus levou Moisés até o pico do Monte Nebo. E a Bíblia diz que Deus olhou para Moisés e disse, Moisés, está vendo a terra? Moisés disse, estou vendo, Senhor, mas é tão bonito. É, Moisés, é bonita, né, a terra? Esta é a terra que eu jurei que você entraria, só que você não vai entrar lá. E a Bíblia diz que ali o Senhor tirou a vida de Moisés e o sepultou. Glória a Deus.
Moisés, com 120 anos, Deus sepultou a vida dele lá em cima do monte, colocou o corpo dele dentro de uma pedra, e o diabo procura até hoje o corpo de Moisés para fazer romaria. Mas aquilo que Deus esconde, ninguém acha. Deus envelopou Moisés ali em cima daquele monte. Deus guardou Moisés ali. Aleluia. Agora Moisés está descansando. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu não quero descansar agora. Tem alguém que quer descansar agora? Tem alguém que quer ir na fila, na frente? Quem quiser ir, pode ir. Aleluia. Eu passo a minha ficha, eu passo a minha vez. Glória, aleluia. Jesus é lindo, amém, igreja? Jesus é lindo, não é? Jesus é fiel, irmão. Então, se você quiser ficar dizendo, Senhor, eu estou tão cansada, não vou hoje não sei o quê. Cuidado para Deus não entender que você está pedindo para ser envelopado ou envelopado. Aleluia. Fazer a obra, está tão cansado, e parece que só tem cansaço quando é para fazer a obra, né, irmão? Porque para ir no shopping, para ir numa festa, para ir na casa de A e de B, né, irmão? Para trabalhar, não tem cansaço. E se tiver, até cansado vai. Aí quando chega para a casa de papai, estou tão cansado, aí fica em casa. Não é para Deus, né? Ou ficar descansando. Cuidado, que os olhos do Senhor estão sobre mim e você.